prezados estudantes, terceiro ano noturno. Neste trimestre, o eixo temático para filosofia seria filosofia política. Então nós vamos começar vendo o pensamento de Maquiavel. Eu já postei no GR8 um texto para vocês, das principais ideias de Maquiavel, do pensamento do filósofo Maquiavel. Maquiavel foi um filósofo que nasceu no século XV, viveu parte do século XVI, Renascimento, e a grande preocupação dele foi como o ser humano conquista o poder, como ele se mantém no poder e como o ser humano perde o poder. Então, ele foi um dos principais filósofos do Renascimento a preocupar com a política de modo geral. Então, a principal obra dele seria O Príncipe, e ele vai, nessa obra, O Príncipe, tratar desses três pontos essenciais: conquistar o poder, manter o poder e perder o poder. Então, para Maquiavel, ele vai observar na história, estudar a antiguidade clássica e analisar que todas as pessoas que assumiram poder, eles cometeram alguns erros, alguns equívocos para perder esse poder. Então ele vai observar os governantes na época, os conselheiros, e observar que os que perderam o poder cometeram erros que ainda hoje, na atualidade, pode se repetir. Então, para ele, a história é cíclica, a história tende a se repetir. Os erros que repetiram na antiguidade poderiam voltar a repetir no período do Renascimento, repetir atualmente e assim sucessivamente. Então, um príncipe, um governante, teria que ter algumas atitudes, algumas ações para evitar a perda do poder. Então, para Maquiavel, para evitar a perda do poder, a primeira coisa que tinha que fazer um governante, um príncipe, um administrador de uma cidade, era separar a ética da política. A ética pregada pela igreja, a ética cristã, não poderia ser utilizada na política. Então ele vai defender que a política seja separada, seja secular, seja separada da moral cristã. Então ele prega que a ação política teria que ser uma ação que muitas vezes seria contra a ética e contra a moral. Às vezes um príncipe, um governante, ele teria que deixar de fazer o bem e fazer o mal, e não ter nenhum peso de consciência em relação a isso. Por quê? Para manter o bem comum de uma cidade. Então, para isso, ele achava que um governante, um príncipe, ele teria que ter duas características fundamentais, que seria virtude e fortuna. Virtude não é uma qualidade como um ser virtuoso que prega, por exemplo, as igrejas, um ser de virtude, um ser de boas atitudes. A virtude para ele seria um governante ter força, ter valor para poder antecipar os fatos, para evitar um mal maior na sua administração. Muitas vezes ele usava dessa força, dessa virtude, fazendo inclusive um mal, punindo algumas pessoas para evitar uma desordem na sua cidade, por exemplo. Fortuna seria o acaso. Um príncipe de virtude, um governante de virtude, ele evita a fortuna, ele evita o acaso, aqueles fatos inesperados, como uma Covid-19, por exemplo, que ocorre que ninguém está esperando. Então, para ele seria uma fortuna, uma coisa inesperada que pode fazer com que um principado venha a se falir. Então, o que ele vai defender? Ele vai defender então a autonomia da política, baseada em 4 pontos. Primeiro, ele vai fazer uma abordagem política, então, observando a história, evitando ela se repetir, e ele vai, de certa forma, contradizer a ideia do cristianismo, de que o homem é um ser bonzinho. Para Maquiavel, todo ser humano tem a propensão para o mal, para o erro, para a corrupção. O homem, para ele, é um ser mau por natureza. O homem só faz o bem se um país tiver leis rigorosas e fortes para coagi-lo, para forçá-lo a fazer o bem. Então, para ele, o homem não é um ser bom e moralmente correto como pregava o cristianismo. Aí ele tem a proposta de utilitarismo, que seria isso, até uma frase atribuída a Maquiavel, de que os fins justificam os meios. Na realidade, se o fim é o bem comum, qualquer meio que um governante utilizar, com a pessoa que tem poder, que lida com o jeito de utilizar, será válida. Se o bem comum é o fim fundamental, não importa o meio utilizado para isso. E ele rejeita então a estrutura ética cristã, que seria política distante de religião. Então, concluímos aí o pensamento político de Maquiavel. Vou deixar no GR8 algumas atividades
para a gente fazer sobre esse conteúdo.